poderia falar o seu nome e a sua idade? Meu nome é Débora Lopes, eu tenho 30 anos. Quanto tempo você morou lá na Consolação? Eu morei na Consolação por 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. E por que você morava lá? Eu te passo aqui com Eu sempre quis morar no centro, sempre quis morar na região central e não sei, escolhi ali, na época eu cheguei a comprar um apartamento, quando ele ainda tava então tá bom, me manda assim. tava subindo assim. Valeu, Gilberto. E aí quando você foi procurar, por que você escolheu a Consolação e não outro bairro ali do centro? Eu olho pra você ou pra câmera? O que você preferir, pode olhar pra câmera. Tem nota, tem. Eu sempre gostei daquela região porque, não sei, acho que desde a minha adolescência eu pensava que em algum momento da vida eu ia morar ali. Eu gosto da noite, da parte noturna, enfim, gosto do movimento, gosto da facilidade de ser na região central, de ter transporte para vários lugares. E o clima, né, da Consolação e da região central é uma coisa bem única. Acho que toda cidade tem o seu bairro, o seu distrito, sua região, que tem muita vida noturna e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E onde você morava lá? Rua? Eu morei na rua Major Sertório, a janela, eu morava no 23º andar de um prédio e a minha vista era bem simbólica porque eu olhava do canto esquerdo, eu via o Copan, na frente eu via a Praça Roosevelt e a Igreja da Consolação, à direita eu via a Rua da Consolação, o Minhocão e lá em cima a Paulista. Então eu falava que era um lugar quase turístico, assim, minha janela. Era um bom lugar para apresentar para um gringo, por exemplo. Nossa, era bem... Eu tô só Demais, imaginando, né? agora eu fiquei só E pensando. no 23º andar é alto pra caramba, né? Você sente falta de morar lá? Então, na verdade, hoje eu moro próximo, bem perto da Consolação, eu moro na Bela Vista, mas eu já tô um pouco cansada, assim, do centro. Eu já tô com planos de mais pra frente ir pra outros bairros, assim. Acho que o agito que eu procurei quando eu me mudei pra lá, hoje eu já tô buscando uma coisa mais pacífica, assim. E que agito que era isso? O que tinha lá pra fazer? Tudo, né? A minha adolescência, depois, né, entre os 18 e 22 anos, eu curti muito ali na Rua Augusta, por exemplo. Então, aquele lugar pra mim tinha uma importância. Então, acho que eu sempre pensei de alguma maneira, eu quero morar por aqui, sabe? Eu quero poder vir a pé até Augusta e tal. Obviamente, o tempo passou, os anos passaram, e a Augusta já não me chamava tanta atenção. Mas, enfim, eu acho que ali é uma região que tem de tudo, né? Tem de tudo, assim. Eu morava na Rua Major Sertório, que é conhecida por ser a rua mais famosa das travestis de São Paulo, por ser um ponto de prostituição, especificamente de travestis. E eu gostava muito de conviver com aquela cultura, assim. Eu também, né, sou jornalista, então obviamente eu tenho um olhar diferente para as coisas que acontecem na cidade. E eu gostava de ter esse contato, sabe? Eu gostava de falar boa noite, de, enfim, ver a produção delas, como elas lidavam com as pessoas. E, inclusive, cheguei a presenciar algo bem trágico, assim. Um dia eu estava em casa de noite e ouvi um barulho, ouvi gritos. Ouvi vários gritos, aí fui na janela e quando eu olhei, uma rua ali paralela à minha rua, a Rua Rego Freitas, eu vi uma travesti sendo espancada por um homem. E eu lembro que era quase 1 da manhã de um domingo pra segunda-feira, assim, né? 1 hora da manhã da segunda. E eu fiquei apavorada, assim, eu vi aquilo, eu lembro que eu peguei meu crachá, porque eu falei, se eu precisar de alguma informação com a polícia, ou uma entrevista, qualquer coisa, eu tenho, né, uma proteção aqui que mostra que eu sou jornalista. Desci, e da janela eu tinha visto o homem espancando brutalmente a travesti. Foi tipo uma cena horrível, horrorosa. Eu lembro que eu desci no elevador com o coração acelerado, assim. E aí presenciei aquilo tudo, presenciei a chegada da polícia, que inclusive cometeu alguns erros ali, porque as pessoas quiseram pegar o celular e gravar o que tinha acontecido, né, o cara que estava sendo preso.
e o policial falou que eles não podiam gravar, e eu, como sou jornalista e sei que o trabalho do policial em via pública pode sim ser filmado, falei, não, pode filmar e tal. Tentei buscar informações para acompanhar aquele caso depois. Acabei não fazendo nenhuma reportagem, é uma coisa que eu me arrependo muito. Mas na época as informações estavam muito desencontradas, eu busquei dados com a Secretaria de Saúde, não consegui, para saber sobre a travesti, né, sobre a moça. Enfim, acabei não fazendo a reportagem, mas é engraçado pensar. E aquilo ali foi mais ou menos as minhas últimas semanas morando ali na região. E acho que essa violência também me cansou um pouco, né? Então, embora eu goste muito da área, de tudo que acontece ali, eu também... Enfim, meu espírito ficou um pouco cansado daquilo tudo. É isso que eu ia perguntar. Você considera uma região segura ou tem esse defeito? Então, a questão da segurança, né, ali na Consolação, nas ruas e bairros adjacentes, é complexa. Porque assim, eu fui criada num bairro super tradicional de São Paulo, que é a Moca, na Zona Leste. Minha família é toda da Moca, mora lá. Então, e eu converso com os meus, quando eu vou visitar os meus pais, né, na hora que eu vou embora, às vezes vou pegar metrô, eles se preocupam e eu falo, pai, eu tenho mais medo de andar aqui na Moca do que andar no centro. Porque no centro tem tanta gente, tem ônibus, tem pessoas passando, tem gente trabalhando, né, onde eu morava, na Major Sertório, por exemplo. Vou dar uma paradinha só por causa do avião. Juro que depois fica uma bosta. A gente grava coisa aqui. Na Major Sertório, onde eu morava, por exemplo, tinha, né, essas profissionais e tal que ficavam ali na rua. Uma vez eu fui assaltada ali na calçada da minha casa. Eu tava chegando do trabalho, eu tava exausta. Foi um dia que eu fui fazer uma matéria sobre tanatopraxia e necromaquiagem, que é o trabalho da... Imagina. Eu fui fazer foi um dia que eu tava muito cansada, porque eu fui fazer uma reportagem sobre tanatopraxia e necromaquiagem. Né, tanatopraxia é tipo quando você embalsama um corpo, né, enfim, um defunto pra ele ser enterrado. E foi uma pauta pesada e tal, e eu resolvi, enfim, ouvir uma música, falei, vou voltar de metrô, não vou voltar de táxi e tal. Era tarde da noite, quando eu tava chegando em casa com o celular, um cara simplesmente pegou o celular da minha mão. Eu tava tão cansada, o dia de trabalho tinha sido tão exaustivo, assim, que eu só olhei pra ele e fiz tipo, assim, eu mal consegui falar. Eu falei, tipo, devolve, pensando na dor de cabeça que eu ia ter com aquilo tudo. E aí uma das travestis falou pra mim, ele te roubou, né? Eu falei, roubou. Ela falou, meu, eles estão roubando muita gente aqui. O cara tava de bicicleta. Aí eu pensei, puta que pariu, né? Ser roubada na porta de casa, mas tudo bem, São Paulo, o mundo, as coisas são assim. Mas é difícil, né? Quando tem muito movimento, você pode andar na rua. Eu acho que em São Paulo a gente nunca tá seguro. Acho que é difícil hoje em dia ter um lugar também. O que é segurança, né? Ontem eu sentei do lado de uma menina no ônibus e ela tava chorando. Eu perguntei, o que aconteceu? Ela falou, 2 caras acabaram de me roubar. E eu falei, mas quando? Ela falou, agora. Tipo, 10 segundos antes de você sentar do meu lado. É foda, assim, segurança é um negócio muito complexo. E a sua relação com as travestis era boa ou não? Porque eu conheço pessoas que moram perto de uma região que tem travestis e elas odeiam, porque falam que elas são muito agressivas, que elas andam com canivete, roubam, fazem muito barulho na rua, essas coisas. Então, a questão das travestis... nunca me fizeram absolutamente nada. Eu acho que, né, o jeito que a sociedade também vê as travestis ainda é muito problemático, assim. As pessoas falam, mas elas são violentas, mas elas são agressivas. Óbvio, né? Essas mulheres sofreram muito, assim, a história de vida de uma travesti nunca é simples, nunca é fácil. Ela passa por um processo de violência familiar e da sociedade, de preconceito muito grande. Então é difícil julgar assim tão brevemente. Comigo nunca aconteceu nada, pelo contrário, eu me sentia segura de andar na calçada e saber que elas estavam ali. Eu sempre passeava com a minha cachorrinha, elas sempre brincavam, queria fazer carinho, batia um papo rápido, mas nunca consegui conversar muito.
Mas acho que essa questão de segurança é muito relativa. Tem muito homem perigoso, tem muito ladrão, enfim, tem várias outras coisas. Polícia. Aí você me perguntar se eu tenho mais medo de um policial ou de uma travesti, provavelmente eu vou te dizer que eu tenho mais medo de um policial. Porque, enfim, não sei, por experiência, assim, por coisas que eu passei e vivi. Os seus vizinhos no prédio, eles eram como? Eles eram mais jovens ou os senhorzinhos mais, assim? Então, eu morava num prédio, como eu tinha me mudado para um prédio novo que tinha acabado de ser construído, tinha vários perfis ali de habitantes, assim, tinha desde famílias até... Tinha muito casal, tinha muito estudante do Mackenzie, né, que ali a região é perto do Mackenzie, da faculdade, então tinha muito estudante, e o prédio ele tinha... Eram 200 famílias vivendo ali, era muito apartamento, né, um prédio grande, assim, alto, acho que era 6 apartamentos por andar, né, o prédio era dividido em 2 blocos, então era o meu apartamento e mais 2, e no outro bloco 3 apartamentos. Os meus vizinhos especificamente, assim que eu saí de lá, até achei curioso, porque eram 2 casais. Era um casal de lésbica do meu lado direito e um casal de gays do meu lado esquerdo. E super fofos, assim. O problema é as relações em São Paulo, né? Tudo é meio problemático, a gente não se aproxima muito das pessoas. Esses meus vizinhos, os 2 homens, a gente se aproximou num Natal, assim, que eles... Eu não lembro se a gente eu levei uma caixinha de bombom pra eles trouxeram uma caixinha de biscoito pra minha cachorrinha, porque eles amavam ela. E aí, depois de tanto tempo convivendo junto, que a gente foi saber o nome um do outro e tal, que é bem bizarro, né? É super bizarro. Eu perguntei porque quando a gente foi fazer a pesquisa nas ruas, as pessoas que a gente encontrava ali eram pessoas bem conservadoras e de mais idade, ou estudantes. Então algumas achavam meio problemática a presença de estudantes, né, porque eles são bem conservadores e a visão política deles também. Então, se você já tinha se deparado com essas pessoas? Então, eu nunca, né, não sei, assim, eu via, isso, assim, aquela mistura muito louca da consolação. Tem muita gente de idade, tem os apartamentos antigos, tem muita gente muito aposentado que mora, tipo, com vários cachorros. Por exemplo, eu ia numa pracinha ali, que eu nunca soube o nome, mas é uma pracinha ali na Major Sertório que tem uma biblioteca infantil. E tinha muita gente aposentada, que tinha, tipo, 3 cachorros, ia passear na praça. Muita senhora de idade, que já era de idade e mesmo assim ia passear com a mãe, que também era uma pessoa bem mais velha. E muito estudante, muito casal jovem, assim, que começa a namorar e vai morar junto. Acho que esse é, inclusive, o grande lance, né, daquela área. Tem essa mistura incrível, assim, de todos os perfis. Eu nunca entrei em nenhum tipo de conflito com os meus vizinhos. E você acha que a presença das universidades ali no bairro contribui para o desenvolvimento econômico? Eu acho que sim. Outro dia eu li uma coisa interessante, estava num grupo de Facebook e uma menina, um grupo de Facebook para mulheres indicarem outras mulheres para trabalhos. E uma moça postou, assim, ela falou, gente, eu abri uma casa de açaí faz 1 ano, ali perto do Mackenzie, e queria que vocês me dessem dicas, porque o negócio ainda não engrenou totalmente. E achei legal, e depois que eu vi essa postagem, eu falei, pô, eu sempre vejo esse lugar e nunca vou lá. Daí fui lá tomar um açaí, tinha uns açaís malucos, assim, com Kit Kat, uma coisa cheia de morango, bem gorda. E ela tinha comentado, ela falou que a minha ideia é atrair mais estudantes do Mackenzie. Eu acho que com certeza, o fluxo de pessoas, acho que os jovens consomem bastante, principalmente se você for pensar que é uma universidade particular, né, que são pessoas que têm certa condição financeira, então são consumidores, assim, acho que eles ajudam esse desenvolvimento. A gente fez um questionário e houve 100% de aceitação sobre a estação Higienópolis Mackenzie. Você acredita que a região está cansada do isolamento físico e político e por quê? Cara, ali, se eu não me engano, a estação de metrô vai ser em Higienópolis, né? Ali no bairro de Higienópolis, é isso, não é? Eu acho que vai descer no Mackenzie, não? Ah, é? Eu não me lembro. Essa foi a sua primeira passada. Eu não sei, tem uma estação perto da sua casa? A mais perto de onde eu morava era a República. Ah. Mas aí vai ter uma nova. Qual que é o nome da estação?
você Higienópolis Mackenzie, que ainda não está pronta, na linha amarela. Então, quando essa estação começou a ser falada na imprensa, rolou a grande zoeira que se tornou os moradores de Higienópolis falarem que a estação de metrô uma pessoa falou, né? Mas obviamente isso aí replicou de maneiras estratosféricas na internet, que era uma moradora falando que a estação de metrô vai trazer pessoas diferenciadas para o bairro. Putz, Higienópolis é o bairro, eu acho, o bairro mais nojento de toda a cidade de São Paulo, assim, é um bairro escroto. Acho que Higienópolis e Jardins, não é só porque tem gente de dinheiro e tal, é porque o comportamento das pessoas é nojento. Eu odeio Jardins. E também eu gosto de Higienópolis porque tem alguns prédios antigos que eu realmente piro, assim, na arquitetura deles e tal. Mas assim, é um negócio estranho mesmo, eu não sei. Eu acho ótimo, acho que tá faltando metrô em São Paulo, acho que quanto mais metrô melhor. E tem que botar metrô em bairro de gente rica, sim, tem que incomodar essa galera, não tem nada a ver. O povo acha que eu tenho carro, então eu não preciso disso, as pessoas do bairro não precisam disso. Só que em Higienópolis existem muitas pessoas que trabalham ali, tem muita empregada doméstica que vai pra lá e que leva muito tempo pra chegar lá. Então, metrô sim, acho incrível. E acho que, obviamente, é engraçado como uma estação de metrô se torna um acontecimento político num bairro de elite. É um absurdo, né? Um reflexo da São Paulo que a gente vive hoje, assim, higienista e escrota. Quanto ao governo Temer, não houve um consenso na pesquisa que a gente fez, né? Apesar de todos se considerarem uma situação financeira estável, acredita que o medo do futuro existe. Você tem medo desse futuro? Acredita que agora com o Temer vai melhorar e você se sente mais segura? Como é que é? Então, eu hoje, que me considero uma pessoa de classe média, que venho de uma família pobre, de comerciantes, enfim, sem curso superior e tal, eu não acho que o meu perfil, por exemplo, que sou formada, que tenho um diploma, tenho um emprego estável, eu não acho que eu estou totalmente ameaçada por esse novo governo, né, do Michel Temer. Mas eu acredito que as classes mais pobres, os movimentos sociais, com certeza, negros, mulheres negras, pessoas periféricas, correm um grande risco. Acho que essas pessoas correm um grande risco de terem seus direitos diminuídos e a vida delas pode sofrer um impacto maior. Obviamente, quando você tem um governo conservador de direita, né, como Michel Temer, que é do PMDB, um partido esquisitíssimo, tudo fica muito estranho, assim, a gente está vivendo tempos obscuros mesmo, é difícil saber o que vai ser no futuro. Eu particularmente não gosto de imaginar como vai ser esse futuro, porque eu não acho que ele vai ser bom. Mas você não se sente ameaçada, não tem medo por conta da sua estabilidade financeira? Não, eu sinto medo, acho que todo mundo sente medo, né? Acho que principalmente, não sei se principalmente, mas quando você tem origens mais pobres e humildes, você sabe o que é passar perrengue, não ter dinheiro pro ônibus, você consegue se colocar no lugar de pessoas que ainda vivem isso, que estão vivendo isso. E existe muita gente que vive isso. Eu sinto medo, sim, sinto medo por mim, porque eu me considero classe média hoje, mas eu não estou dizendo que eu tenho minhas contas pagas, eu não tenho carro, não tenho porra nenhuma, assim, eu tenho um emprego, consigo comer bem, vivo bem, tipo, relativamente bem, mas eu temo também, obviamente, mas temo mais ainda por outras pessoas, assim, que vão precisar muito mais desses direitos básicos e fundamentais, né, que é o que a gente sempre fala, que é chato, que é clichê, mas é saúde, educação. A gente acabou de passar aí né, por essa transformação que vai ocorrer no ensino médio e tal, e é bizarro, assim, é tudo muito estranho. Mas algumas pessoas quiseram isso, enfim. O caminho político que o Brasil seguiu foi esse. 84% dos moradores entrevistados disseram que o afastamento da Dilma foi constitucional. O que você pensa sobre isso? Eu achei engraçado que na internet muita gente falou: nossa, pela primeira vez eu tive consciência do que significa a palavra inconstitucionalissimamente.
Eu não sei, as crianças dos anos 80, por exemplo, que nasceram na década de 80, isso era uma piada, né? Vocês sabem falar inconstitucionalissimamente? E... sei lá, cara, eu não, é muito difícil. Eu não sou a favor do Michel Temer. Eu gostaria que existissem novas eleições. Eu não votei na Dilma no primeiro turno, em 2014, mas votei no segundo. E eu concordo que o que aconteceu ali foi um golpe. Assim, o Brasil, um país que tem uma democracia tão jovem, sofreu um golpe violento de partidos de procedências obscuras, assim. Era muito estranho pensar que a escala de substituição ali que assumiria o poder sem a Dilma era praticamente toda formada pelo PMDB, que era o Temer, o Eduardo Cunha, o Renan Calheiros, então assim, o presidente da Câmara, do Senado, tipo, eu achei bizarro, assim, as pessoas falam, mas quem votou na Dilma votou no Temer. Sim, realmente, mas eu acho que o curso das coisas, dos acontecimentos foi muito estranho e não foi democrático, assim. Eu acho que as pessoas terem ido pra rua, parabéns, cada um vai pra rua, faz o que quer, fala o que quer, eu acho que a gente vai sofrer consequências por isso. Você é de direita ou de esquerda? De esquerda. Mas você acha que tem um monte de... Uma totalidade de moradores considerou a qualidade de vida no distrito como boa ou muito boa. Quais políticas públicas você considera como essencial para tal fato? Políticas públicas que tornam aquele bairro bom? Aquele distrito Isso, bom? porque as pessoas acham a vida ali muito boa ou boa. Consideram um local bom para morar. Então, eu acho que as vantagens daquela região ali, primeiro que tem a Praça Roosevelt, que é um lugar bom para você, é um lugar de lazer, embora as pessoas também tenham, né, quando reformaram a Praça Roosevelt, as pessoas ficaram, algumas pessoas falaram, mas agora virou um lugar de skatista, agora só tem skatista, é barulho a noite inteira. Realmente, quando eu morava lá, era 2 da manhã, eu ouvia barulho de truque de skate batendo no chão. Mas... bom, vocês constroem uma praça de cimento, mal tem árvore, não querem que skatista frequente o lugar? Porra, é muito óbvio. Eu acho que, eu não sei o que falta. Eu acho que assim, o que falta ali na real é uma coletividade mesmo. As pessoas precisam aprender ainda a conviver melhor juntas, assim. Tem muita gente ali que milita para que o Minhocão vire um parque. Eu acharia o máximo, porque eu adorava andar no Minhocão, adorava passear com a minha cachorrinha lá, soltava ela, pegava a bicicleta, ia andar de skate, vira e mexe, tava no Minhocão de noite, ia andar, fumar um cigarro, pensar na vida, ouvir um som. Eu acho que o bairro é bom, eu acho que o distrito é bom, mas eu não sei dizer que tipo de política pública contribuiu para que ele fosse bom. Eu acredito que essa ainda pequena diversidade, né, de convivência de lugares de lazer, como a praça, né? Eu morava perto de uma outra praça também que é bem próxima da Praça Roosevelt. Acho que isso é interessante, isso aumenta a sua qualidade de vida, dá vontade de você morar num bairro. Hoje eu tô na Bela Vista e eu não tenho um lugar que eu posso levar minha cachorra para ela cheirar uma terra e correr um pouco, por exemplo. É isso que eu ia perguntar, se você acha que essas políticas elas se aplicariam a outros locais que tem lá. Então, eu acho que sim, né? Inclusive, teve uma grande pauta aí, que acho que ainda acontece, que é a criação do Parque Augusta, né? Como se fosse a legalização do Parque Augusta. Na época eu entrevistei uma especialista em arquitetura e urbanismo, que ela falou, olha, obviamente é interessante para Consolação ter o Parque Augusta, mas existem vários outros bairros periféricos, por exemplo, que tem uma demanda muito maior de área verde de lazer, que seria interessante de atender antes de atender esse bairro que já tem uma praça Roosevelt, né? Enfim. Eu acho interessante balancear isso, né? Qual é a proporção de verde, de lazer, de espaço público para que as pessoas
possam frequentar e que seja seguro. A Roosevelt, por exemplo, não tem banheiro, então assim, as pessoas fazem xixi ali nas ruas. Tem um trecho da Roosevelt ali que é uma área para criança que é imunda, assim. A Roosevelt tá tomada por ratos ali, não sei agora, mas deve continuar, mas eu andava ali e eu via muito rato. Tem um estacionamento, né, dentro da praça, subterrâneo. Então é complicado, você faz uma praça, você não faz um banheiro, não tem... Antes tinham os banheiros lá embaixo, perto da Guarda Civil Metropolitana, fecharam os banheiros, a torneira não funcionava mais. Então assim, você quer levar seu filho para brincar numa praça, a criança não pode sujar a mão, ela tem que voltar com a mão suja para casa. Eu acho que essas coisas têm que ser pensadas, né? Você está construindo uma praça, pô, ela tem Wi-Fi, legal, ela tem iluminação suficiente, ela tem policiamento, acho esse tipo de coisa importante, mas acho que todos os bairros, assim, São Paulo, infelizmente, tem perdido cada vez mais suas áreas verdes, e o que é triste, mas também é um trajeto normal de uma grande cidade, e também a gente já está muito acostumado, né? Aqui a gente é muito acostumado a ver qualquer lugar, tipo aqui mesmo do lado tinha um estacionamento, já está crescendo um prédio. Ali tinha umas lojinhas de cerâmica, de sei lá o que na esquina, construindo um shopping. São Paulo. E lá no Distrito da Consolação, você acha que as instituições, os locais privados, como por exemplo, Mackenzie, a FAP, Shopping, Higienópolis, Shopping Fricaneca, etc., eles contribuem para o bairro? Eu acho que sim, né? É importante você ter opções dentro de um bairro. Mas... sei, já tenho uma birra com Higienópolis, né? O shopping em Higienópolis eu acho um saco, por exemplo. O shopping difícil de você andar, você tem que subir a escadaria e depois só tem lá, sei lá, não entendo, não gosto. Mas obviamente, assim, ter faculdade, ter loja, ter comércio, isso te ajuda, isso dá mais opção. É importante. E as calçadas lá, eram boas ou não? Cara, o que mais me incomodava ali era a sujeira extrema das calçadas, porque quem tem cachorro, você cria um olho pra tudo que tem no chão. A minha cachorrinha, uma vira-lata, que come tudo que vê no chão. Então, assim, quando eu morava ali na Major Sertório, por ser também o ponto de prostituição e tal, tinha camisinha, tinha muita garrafa quebrada, tinha, tipo, uma sujeirada, assim, marmita, osso de frango. Muita sujeira, muita coisa que as pessoas jogam no chão. E essa sujeira era um negócio que... aquele fedor eterno de mijo, assim. O centro é isso, né? Aquele cheiro de xixi humano horrível em todos os lugares, assim. Isso é bem podrão, eu acho bem podre, mas também eu sei que faz parte, né, do que é aquilo. Mas eu gostaria que as pessoas mijassem menos na rua, que pra isso teria que ter banheiro, né, nas praças, que é foda também você tá andando na rua, de repente você pega, que ocupa principalmente a região central. A gente sabe que é meio isso, assim, você vai beber, não tem banheiro, você mija na rua, mija no chão, na calçada, mas aquele cheiro ali me injuriava, assim, era duro. E minha cachorra comia tudo, lambia tudo, assim, uma loucura. Então você acha que a prefeitura, ela, ali na sua região, ela não cuidava muito? É difícil saber se a prefeitura cuidava ou não, né? Porque, cara, é complexo ali. Você pega ali a região da 9 de julho, a prefeitura todo dia de manhã, eles lavam com aquele cheiro de uma coisa horrível de eucalipto, né? Pra tirar o cheiro de xixi, enfim, pessoas em situação de rua que moram ali. E não adianta, as pessoas voltam, elas frequentam, elas não têm, infelizmente, essa cultura, né, da limpeza e tal, e a gente compreende. Então é difícil saber. Eu acho que falta um pouco, sim, de cuidado da prefeitura, das subprefeituras também, né, porque é importante a gente saber esse tipo de coisa, mas também falta a colaboração das pessoas, né? Eu sou fumante, eu odeio, mas várias vezes eu jogo cigarro no chão, eu jogo cigarro na rua. Acho uma bosta, assim, me sinto mal. Sempre que tem um lixo eu vou, jogo no lixo, mas às vezes eu tô com cigarro, eu tô com pressa, vai pro chão. E o que você acha que poderia melhorar? Acho que isso, a questão da limpeza ali, a Praça da República também, é muito fedida, é horrível. É engraçado que você tem aquelas fontes, né, com água e tal, você vê no calor as crianças pulam ali. Putz, é uma água tão nojenta. Eu não sei, acho que falta um pouco de tudo, assim, falta
um pouco de preocupação também das autoridades, assim, de conscientizar mais. Por exemplo, em São Paulo, 10 anos atrás, você andava de metrô, não existia essa cultura do deixa a esquerda livre, né? Então, é uma mudança, você vê que é uma mudança. Depois eles começaram a insistir, colocar nos vídeos, colocar adesivo, colocar na escada, as pessoas começaram a pedir, dá licença, a esquerda fica livre. Tem gente que não sabe até hoje, que anda de metrô e não sabe, assim, isso é comum. Você anda de metrô no Rio de Janeiro, por exemplo, puta, é um caos, assim, é bizarro. Quando você anda de transporte coletivo em São Paulo e no Rio, você vê a diferença que existe entre essas duas cidades. Porque no Rio as pessoas ainda não têm essa cultura, essa conscientização do esquerda livre, do espera a galera sair do metrô pra você entrar, né? Então é isso, conscientização é importante, assim, conscientizar mais nas escolas, nos trabalhos e tal. Puta, não joga lixo no chão, é uma bosta, assim. Às vezes eu tô no ônibus, eu vejo alguém, tipo, jogar um pacote de salgadinho na rua, eu fico filha da puta da cabeça, assim, eu acho um absurdo. Eu falo, meu querido, outro dia eu tava no ônibus, a mulher jogou uma maçã no chão do ônibus. Eu fiquei olhando, assim, a maçã, tipo, apavorada, assim, apavorada. Eu falei, meu, você não vai pegar isso? Tipo, uma senhorinha foi descer do ônibus, quase tropeçou. Ela falou, é que eu fui jogar no lixo, só que caiu ali. Quando eu descer, eu pego. Eu falei, não, quando você descer, você pega o caralho. Você vai descer agora, você vai pegar agora. Você tá achando que isso aqui é sua casa, velho? A gente paga 3 e tantos pra entrar no busão, andar no busão. Eu faço uns barracos. Quando eu vejo essas coisinhas... E o transporte público na Consolação, você considera bom? Tem bastante opção ali, né? Tem... O que eu acho complexo na cidade de São Paulo é que o transporte coletivo, ainda eu não consigo falar público porque eu não acho que o transporte seja público, não é de graça, né? Então eu prefiro falar transporte coletivo. Mas não tem muita conexão, assim, né? Eu às vezes queria ir pra Moca visitar meus pais, era um rolê, tipo, pega o metrô, pega ônibus, pega sei lá o quê. Mas obviamente, perto de outras áreas da cidade, ali a Consolação tá bem, tem muito a melhorar, mas com a referência que eu tenho de morar em outros lugares, morar na Moca, por exemplo, é um sofrimento do cacete, assim. E a iluminação do local? E o que? Desculpa. A iluminação. A iluminação, não sei, acho que eu nunca prestei muita atenção, não. Tem umas partes bem escuras ali, eu andava sempre à noite ali pra passear com a minha dog e eu sentia uns lugares bem escuros. Isso me incomodava um pouco também. Quando eu vinha na faculdade, às vezes eu descia ali na própria Consolação. E aí sempre procurava ir pela calçada que tem um posto de gasolina, alguma coisa iluminada. Acho que pode melhorar, né? Na época que você morava lá, você era estudante ou já trabalhava? Eu era estudante e trabalhava. Eu mudei pra lá em 2013, 12, 13, acho, por aí. Eu fazia faculdade e já estagiava. Você fazia faculdade aonde? Eu estudei na PUC, no bairro de Perdizes. Entendi. Era fácil de ir pra lá? Então, dependia, né, do trabalho de onde eu estava trabalhando, assim. Já trabalhei tipo na Vila Leopoldina, que era bem longe. Trabalhei na Augusta. Aí vim trabalhar aqui em Moema, né, onde eu trabalho até hoje. Desde 2012 eu trabalho aqui. Era tranquilo, era relativamente tranquilo, assim. Com todo o estresse que o transporte coletivo de São Paulo pode proporcionar ao seu cidadão, era relativamente tranquilo. E na sua rua, tinha algum tipo de comércio? Como que era? A minha rua tinha umas lojinhas antigas, tinha uma papelaria antiga, tinha... Putz, na frente do meu prédio tinha uma vendinha, daquelas vendinhas clássicas, assim, né? Que vendia bala, doce, salgadinho fofura, refrigereco, assim, de marca ruim, cerveja, umas bebidas azul, assim, óleo, umas coisas loucas. Aí tinha uns gatos, era uma loucura, eu amava ir lá. Era uma senhora que chamava Olda, Dona Olda. Eu sempre falava, eu vou na vendinha da Dona Olda. Aí tempos depois eu perguntei, a Dona Olda sumiu e me falaram que ela tinha morrido de câncer. Eu fiquei mal. Mas tinha uns pequenos comércios, assim. E no distrito da Consolação, o local que você menos gostava era Higienópolis? Sim, Higienópolis. Ou tinha outro local que você não gostava? Por algum outro motivo, a não ser pelas pessoas?
Então, eu precisaria compreender melhor tudo que envolve Consolação, né? Mas do que eu acredito, eu não gostava de Higienópolis, não. Eu gosto da Santa Cecília. É o que eu falei, Higienópolis eu tenho essa relação amor e ódio, porque eu gosto muito da arquitetura de alguns prédios ali, com aquelas janelas imensas, tipo aquelas pilastras, assim, sabe? Aqueles prédios que, você tem que olhar pra cima pra ver o primeiro andar. Eu gosto muito disso, assim, mas o bairro em si, não tô falando nas pessoas, né, todo mundo, né, é foda generalizar, mas Higienópolis eu nunca fui muito fã, não. E um local que você, além do que você morava, você moraria? Como eu ia muito pra Roosevelt e vou até hoje, vou sempre tomar uma cervejinha lá, encontrar com os meus amigos, eu tinha vontade de morar na Roosevelt, naqueles prédios que são todos coladinhos, assim. Deve ser um barulho dos infernos. Onde eu morava, eu já ouvi um barulho dos infernos. É isso que eu ia perguntar. Onde você morava, você tinha algum problema, assim, barulho? Então, o engraçado de morar lá é que quando tinha parada gay, por exemplo, descer na Consolação, parecia que a parada gay estava dentro da minha casa. Era uma loucura, o som era muito alto. Tudo que rolava lá dava pra ouvir muito bem no meu apartamento. No Minhocão, acho que 9 horas ele fechava, né? Então o barulho de carro amenizava muito. Mas não era um som que me incomodava, não. É o barulho da cidade, assim. Eu já morei aqui em Moema, por exemplo. Mais ou menos Moema. Morava ali na Avenida Santo Amaro, num prédio antigo com os meus pais. E o barulho de avião e de avenida me infernizava. Lá na Consolação era bem de boa. O que me angustiava um pouco era que, como tinha muita balada ali, perto, vira e mexe, era 3, 4, 5 da manhã, eu ouvia uns berros de gente muito louca, assim, já vi muita gente muito louca da janela, tipo, às vezes eu acordava, abria a janela só pra ver, falar, tá tudo bem? Gente muito louca mesmo, assim. Então, pela sua janela, você conseguia viver vários momentos, várias coisas. Se eu tivesse o dia livre, acho que eu ficava lá só observando pra escrever um livro. Mas uma vez eu vi uma meninada tão bêbada, mas tão bêbada, e tinha aquele amigo que dá trabalho, assim, com todo mundo segurando. Mas assim, umas coisas bizarras também. Lembro uma vez que eu saí, era tipo 11 da manhã, assim, tava vindo pro trampo, e aí tinha uma travesti na calçada, tinha um carro com um boy de boné e umas 2 travestis ali, e a terceira, tipo, mano, nas moral, de sainha curta, mijando, assim, com o pau pra fora, dando aquela mijada na calçada. E a galera muito 13, assim, passar ali no Love Story, por exemplo, eu acho um horror. E várias vezes, de domingo de manhã, eu acordava e eu, ai, que vida saudável, maravilhosa, acordar cedo, vou passear com a minha cachorra. Eu passeava, eu via a galera frita, assim, ó, tipo, meio-dia, a galera com cerveja na mão, assim, ó, louca de pó, tipo, ai, meio bizarro, né? Não sou nenhuma senhora católica ortodoxa, mas às vezes eu falava, eita, caralho, a galera tá muito louca. Às vezes era eu também, que era 6 da manhã, eu tava voltando pra casa 13. Mas era engraçado ver isso, mas às vezes me incomodava um pouco esse mal-estar, assim, de eu ver as pessoas muito loucas, tipo, muito louca de droga, de passar mal. O que eu falei quando eu vi a travesti apanhar, uma amiga minha presenciou esses dias, ela é repórter, chama Caroline Apple, do R7. Ela presenciou. A Carol é foda. Presenciou uma trans que tomou um tiro ali na mesma rua, né, na Rego Freitas, faz, sei lá, 1 ou 2 semanas. Então, assim, é bizarro, né? É bizarro você conviver com isso, assim. Às vezes dá uma angustiazinha de, ai, será que eu tô no lugar certo?